Boa tarde a todos. Os meus sinceros agradecimentos ao Alfa Veritas por ter me convidado a participar para falar sobre alguns assuntos relacionados aos últimos acontecimentos que ocorreram no Brasil. Vou falar sobre a questão do avanço da violência. Então, vou pegar por base o jornal, que está aqui falando sobre a questão do que ocorreu com o cinegrafista da Rede Bandeirantes, o senhor Santiago Andrade, que foi vítima de 2 vândalos, e chegou-se a ser vitimado e faleceu. Os meus pêsames à família, e eu estou propondo hoje, em cima da questão do nosso amigo Santiago Andrade, que deveríamos reformular o Código de Execução Penal e também o Código Civil Brasileiro. E a reformulação não seria nem mudar a lei como ela está, ou seja, exatamente modificar a maneira de execução dessa parte do sistema penitenciário prisional. Em 1988, eu sugeri que fosse criado meios de fazer restrições sociais para crimes de baixa periculosidade e crimes que não prejudicassem a sociedade de uma maneira cruel. Naquele período eu mandei para o então ministro da Justiça da superlotação nos presídios do Brasil, penas de restrições sociais para crimes de menos potencial ofensivo, criando vagas para pessoas que realmente tivessem cometido crimes de alta periculosidade. Verificando que essas ações, em alguns momentos, foram feitas por alguns estados, que facilitou realmente a vida de pessoas que, por ter cometido delitos leves, não foram para cadeias, e assim a gente pôde diminuir esse fluxo de presos no Brasil. Mas com o avançar da violência hoje, eu sugiro que seja revisto a questão com relação aos crimes de alto potencial violento, que eu penso, juntamente com a sociedade brasileira, que a impunidade gerada pelas facilitações do judiciário em encontrar brechas para que pessoas de alta periculosidade estejam soltos, com redução de pena, com progressão de pena, com meios para que essas pessoas não adentrem ao sistema prisional. A privação da liberdade no Brasil seria uma pena para que aquela pessoa que não sabe conviver em sociedade se reabilite, mas hoje em dia a gente vê que não existe reabilitação de preso de alta periculosidade. Já cometeu crime e permanece cometendo crime, mesmo que seja solto para fazer as visitas do Dia das Mães, Natal e outras que surgem, E até as pessoas que estão no regime semiaberto cometem crimes também, ou seja, que são pessoas reincidentes na prática de crimes. Eu sugeriria, na correção do Código Penal brasileiro, que a pessoa que cometesse um crime de alto potencial de morte, estupro, que pegasse penas superiores a 30 anos, ou até 30, ou até menos, 20, 25, 30, que eles permanecessem no sistema prisional com privação da liberdade, mas exercendo uma atividade produtiva para ele, ou seja, ele iria pagar
se alimentar dentro do presídio, ia pagar água, ia pagar luz, ia pagar o colchão onde ele está deitado, ia pagar todas as regalias que eles tivessem dentro da cadeia. Porque vejamos, o cidadão de bem, ele acorda 4 horas da manhã, quando não acorda mais cedo, para poder se preparar para ir no trabalho, pega um ônibus lotado, uma condução de difícil manejo, ou seja, de péssima qualidade, enfrenta todo um dia de trabalho, de 8 horas de trabalho, volta para casa novamente, pega novamente um trânsito, passa por dificuldades enormes para ter o seu sustento dentro da sua casa. Enquanto não, esse preso, por ter cometido um crime contra a sociedade, ele teve a privação da sua liberdade, mas, enfim, tem outras regalias. Ou seja, esse preso, ele está preso, ele não paga energia elétrica, ele não paga água, ele não paga o que ele gasta dentro da cadeia, e ainda tem um fundo penitenciário que beneficia a família do preso que está fora do presídio. Fora a questão de receber visitas íntimas, receber visitas dos entes, ou seja, eu acho que eles têm mais vantagens do que esse cidadão que acorda 4 horas ou 3 horas da manhã para ir trabalhar. O preso que teve a sua pena ajustada pelo Poder Judiciário, que ele foi condenado, apenado, ele deveria cumprir sim. Pegou 30 anos de cadeia, ele vai cumprir os seus 30 anos de cadeia trabalhando para se manter dentro do presídio, integralmente, sem redução de pena, sem visita dos seus familiares, que depois ficam criminalizados também por estarem visitando ele. Simplesmente o juiz ia dizer para ele o seguinte: olha, de acordo com a sentença dada, você pegou 30 anos de cadeia, você vai ter que trabalhar para se sustentar dentro do presídio, e esqueça a partir de hoje que você tem familiares lá fora. A única visita que ele ia receber, isso de acordo com a justiça que estipular os dias e os horários, para que não fosse adentrado pelo sistema prisional celular, outras drogas dentro da cadeia, era só o advogado. E o que acontece? Esse preso, ele ia ficar preso. Eu quero fazer faculdade. Por que ele, quando ele estava fora da cadeia, antes de cometer o crime, ele não pensou em fazer faculdade? Por que ele antes não pensou que ele poderia ficar preso? Ou seja, o preso ele tinha que ficar, os 30 anos trabalhando. Não, você vai fazer faculdade, sim, com certeza. Depois que você cumprir sua pena, você volta e faz a sua faculdade. Aí você vai ter todo o seu direito de fazer, exercer seus direitos de cidadão. Porque então você é um apenado, está tutelado do Estado. Você tem a privação da sua liberdade, mas não a privação do direito de você trabalhar para se sustentar dentro da cadeia. Porque enquanto não, eles ficam lá tomando banho de sol, tem dentista, tem psicólogo, tem nutricionista, entendeu? Eles não comem qualquer coisa na cadeia. E o Estado ainda dá direito deles saírem para fazer exame médico, passando na frente de milhões de pessoas que já estão numa fila enorme. São os primeiros a serem atendidos numa fila de hospital. O preso ele está muito mais bem assistido do que o cidadão de bem que sai 4 horas ou 3 horas da manhã para trabalhar. Então, para que exista justiça realmente no Brasil,
esse preso ele tem que cumprir a pena integralmente, sem redução de pena, sem progressão de pena nem nada, porque isso faz com que o índice de criminalidade aumente muito mais, porque tem pessoas hoje cometendo crime para poder ir para a cadeia, porque ele é muito melhor assistido do que o cidadão de bem que precisa trabalhar e acordar cedo. Então isso é uma das coisas que eu falo, ou seja, deve ser feito exemplarmente hoje, conduzido a questão desses dois criminosos que cometeram um crime contra o cinegrafista Santiago Andrade, de uma forma rigorosa. Pessoas de alta periculosidade que estão na sociedade. E ir atrás das pessoas que eles dizem que pagam para eles fazerem essas badernas na rua. Que eu acredito que deve ter pessoas interessadas sim. Eu penso até nessa questão, porque a gente vê que justamente nos centros onde as pessoas não são de outros partidos, de outros partidos que não são ligados ao governo, eles vêm sofrendo esses tipos de atentados sociais, né? Ou seja, existe uma promoção de uma baderna e justamente por conta de um simples aumento de 25 centavos numa passagem.